Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: uma nova vida começa ao lado do Senhor. Trocamos a tristeza pela felicidade. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Eu acredito que durante esses últimos dias nós passamos por todas as jornadas de ilusão. Tudo aquilo que nós acreditamos que se um dia realizasse na nossa vida, tudo iria mudar. Mas nós descobrimos que no final, as nossas vaidades, elas nos levaram para o buraco. Elas nos colocaram em situações as quais nós não sabemos mais como lidar. Mas, graças a Deus, existe um nome que está acima de todo nome, ao qual todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E se não fosse todas essas ilusões, talvez não chegasse o momento de hoje, que é o qual nós reconhecemos que, graças a Deus, nós temos a Jesus Cristo, a quem nós confessamos os nossos pecados, e Ele nos perdoa de todos os nossos erros. Isso não quer dizer que vai vir uma borracha ou algo que vai rebobinar essa fita e te colocar lá no começo com todo o tempo e toda a sabedoria do mundo. Você não vai. Mas os nossos olhos, eles não estão fixos no passado. Eles estão fixos na eternidade. Eu não preciso de outra vida para errar tudo de novo. Para quem sabe encontrar alguém diferente, fazer escolhas melhores e gastar tempo. Não. O tempo que nós temos hoje é o suficiente, é mais que o suficiente para cumprir o nosso chamado e para cumprir o nosso propósito. Porque esse mundo, com tudo que existe nele, vai passar. Então não faz sentido eu ficar apegado a um lugar que logo mais não vai mais existir. Porém, a cada vez que nós oramos, a cada vez que nós buscamos o Senhor, um pedacinho do céu é sentido dentro de nós. As nossas lágrimas, elas já não existem mais, os gatilhos emocionais, aqueles traumas do passado e as ilusões já não mais nos iludem. Hoje nós conseguimos reconhecer, chamar as coisas pelo nome, por quê? Porque nós temos sabedoria, nós entendemos a batalha espiritual, nós entendemos a forma que o diabo coloca pensamento e nós não queremos mais isso, nós negamos tudo aquilo que não vem de Deus. Mas nós precisamos fazer essa longa jornada. Nós precisamos insistir, teimar e insistir de novo, até que nós não tivéssemos mais recursos, até que nós não tivéssemos mais um psicológico para poder continuar insistindo. Não existe um culpado além de nós mesmos. Todos nós pecamos, todos nós erramos, e não existe vitória sem Jesus nessa vida. Tudo isso que você sente de ruim é a falta de Deus. E enquanto você não aceita isso, a tua vida ela nunca vai mudar. Porque sempre fica aquele se. No se é o tempo que vai sendo gasto. E vai chegar um tempo que você já não tem mais tempo. Se a gente vai em Apocalipse 21, versículo 3 a 5, a palavra do Senhor lá diz assim: agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles e eles serão os povos de Deus, os povos dele. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Aquele que estava sentado no trono disse: agora faço novas todas as coisas. E também me disse: escreva isso, porque essas palavras são verdadeiras e merecem confiança. Quem está conversando conosco? O apóstolo João. E a gente sabe que o livro do Apocalipse é o livro das profecias. São coisas que ainda vão acontecer. Mas, se você notar,
tirando aqui o exemplo que ele fala sobre a morte, que não vai existir mais morte, de todo o resto nós já podemos sentir hoje em vida, graças a Jesus Cristo que disse: eu vou ao Pai, mas eu vou mandar o Auxiliador, o Espírito da Verdade. Então é como se nós pudéssemos sentir o céu a cada oração, a cada louvor, a cada vez que nós buscamos o Senhor, a cada vez que nós negamos a nós mesmos e servimos aquilo que Deus coloca dentro do nosso coração e dos nossos pensamentos. Deus, ele não nos esqueceu. Esse sentimento de solidão, esse sentimento de abandono, essa dependência emocional é algo que vem à nossa imaturidade espiritual. Quanto mais nós vamos lendo a palavra todos os dias, cada dia mais nós vamos compreendendo a presença do Senhor. Você precisa começar a pensar no depois. Você não está suportando o agora, eu sei, é difícil. E eu já vivi essa fase. Porque quando a gente não tem sabedoria, quando a gente nunca viu a luz, a gente não acredita que a luz exista. E ainda que alguém falasse sobre a luz, a gente não acreditaria que nós seríamos merecedores dessa graça pelas coisas que nós fizemos. No fundo, a gente sabe que não é bom. No fundo, a gente sabe que fez errado. Quando existe luz em um lugar e você abre os teus olhos, você vê. Qual é a força que você faz para poder ver? O que você contribui? Não contribui em nada. E a graça de Deus é justamente isso. Jesus, ele abre os nossos olhos para que nós possamos ver a verdade, ver além de nós mesmos, ver além da nossa imaginação, para que algo seja entregue no final, não apenas promessas, mas realizações. Agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Olha como mudou o papel. Enquanto nós estamos nessa vida, o Senhor, ele vem e mora dentro de nós. Aqui, João, ele está falando sobre o céu, sobre a morada eterna. Então lá o Senhor, ele vai morar junto de nós, não mais dentro de nós. Da mesma forma que era quando Adão e Eva estavam no paraíso. A palavra fala, olha, eles ouviam os passos de Deus, Deus conversava com eles de frente a frente. Vai ser da mesma forma com nós. Quando nós deixarmos essa vida, quando vier a segunda vinda de Jesus Cristo, quando nós ressuscitarmos, quando nós formos julgados por Deus pelas coisas que nós fizemos, ou pelas coisas que nós deixamos de nos arrepender. Porque tudo aquilo que nós nos arrependemos, Jesus, ele perdoou. Só que, passando essa parte, vai ter a parte das recompensas, que é aquilo que aparentemente nós fazemos hoje e parece que não está trazendo vantagem nenhuma. Porque quando nós não temos Deus, tudo que nós fazemos é procurar as nossas próprias vantagens e os nossos direitos. Mas no fim, nada disso tira o inferno de dentro de nós. Ele apenas posterga, ele apenas deixa para depois. Então, a palavra deixa clara que Deus vai morar junto de nós. Mudou o papel. Agora, nesse mundo, ele mora dentro de nós. Ele controla os nossos pensamentos para que nós possamos ajudar a outras pessoas a encontrarem esse caminho também. Ninguém vai se salvar daqui, não faz o menor sentido você não gastar tempo ajudando outras pessoas através do seu testemunho, através daquilo que coloca dentro do teu coração, através dos recursos que o Senhor deixou à sua disposição. Não terceirize o seu chamado. Não terceirize o seu chamado. Todos nós somos chamados para ser sal e ser luz. Deus vai morar com eles e eles serão os povos dele. Diversos povos vão estar lá. Diversos. Todos aqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador, se arrependeram dos seus pecados, confessaram. E aqui eu não vou colocar o entrave do batismo, porque se você se arrependeu, você foi batizado pelo Espírito Santo. O batismo do começo era para abrir caminho. Se nós já recebemos o Auxiliador, se o sacerdócio ele foi aperfeiçoado, a ordem foi trocada, nós temos que parar de ficar criando regras.
regras, regras, regras e regras, achando que é só a minha igreja que salva, é só do meu jeito que é certo. Certo é o jeito que está na palavra, certo é aquilo que Jesus coloca dentro do nosso coração, certo é quando nós não buscamos os nossos interesses, certo é quando nós paramos de colocar a culpa nas pessoas, de esperar as coisas erradas, certo é quando nós colocamos Jesus como centro de tudo, indispensável. Isso é o certo, o resto, tudo é errado. Se eu acho que eu dependo de alguma coisa do mundo, de alguma etapa do mundo para que Deus possa me salvar, o sacrifício já foi feito. O preço ele já foi pago. Já foi pago. Diversas pessoas sofreram por essa mensagem que nós estamos recebendo hoje. E não foi fácil não. Quando nós lemos as cartas de Paulo e vemos tudo que ele passou para que essa mensagem, do jeito que ela está hoje, nós pudéssemos estar lendo aqui, mesmo tanto tempo depois. E é a mesma mensagem que vai salvar todas as pessoas e que vem salvando todas as pessoas, porque essa mensagem se baseia em Jesus Cristo. Não existe outro caminho. Não existe. Coloca dentro da tua cabeça, não existe nada nesse mundo que você possa esperar que vai substituir a presença de Deus. Enquanto você continuar esperando das coisas e não de Deus, a sua vida vai continuar errada, os seus sentimentos vão continuar sobrecarregados, os teus relacionamentos, eles vão continuar fracassando. Não é questão de encontrar a pessoa certa, mas de você ser a pessoa certa. De você ser abençoado por Deus. O resto tanto faz. Se é Deus que governa a nossa vida, deixa Ele governar o resto. Não sou eu que vou escolher. Eu só vou agradecer aquilo que Deus me deu. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. O próprio Deus. O próprio Senhor. Se você assistir aquele filme que chama O Nosso Lar, é um filme espírita. E ele começa misturar coisas que aparentemente parecem bíblicas, porque tem parábolas que Jesus disse. E daqui um pouco as pessoas elas vão lá para um céu. E tá lá aquele céu bonito, tem ministro, só que é um céu que não tem Jesus. Se eu for para um céu que não tem Jesus, eu não quero esse céu não, porque eu acho que eu não estou no céu não. Se eu andar dentro de um lugar que eu não encontrar Jesus, então nós estamos vivendo essa vida e vamos morrer aqui, sabe, com a esperança de encontrar a Ele. A minha esperança é de poder encontrar o Senhor e falar, Senhor, olha, me perdoa. E graças a Deus o Senhor me resgatou. Graças a Deus o Senhor me chamou, porque eu já não aguentava mais viver a vida que eu tinha longe de você, dentro da minha ignorância, dentro da minha falta de sabedoria. Porque sabedoria não é inteligência. A sabedoria, ela não é adquirida através de livros. Eu posso estudar a Bíblia inteira que eu não vou adquirir sabedoria. Se você for atrás da psicologia, eu não sei qual ramo, qual área propriamente dita, mas eles vão chamar de inteligência emocional. É quando tudo está dando errado que nós percebemos se Deus está com uma pessoa ou não. É quando você tem todos os motivos para xingar e você não fala nada. É quando a razão está do seu lado e você não usa isso para humilhar ninguém e nem para erguer a voz e nem para gritar. É quando você continua sendo o mesmo, independente do que está acontecendo. Porque o Espírito Santo ele dá controle. Ele dá algo que nós não temos. Nós somos descontrolados, nós somos vitimistas, nós somos pessimistas. Nós não olhamos as coisas que nós fazemos com a devida gravidade que deveria, mas olhamos todos com uma lupa para ver, olha como isso, olha como eu tô certo, olha como tá errado, sabe, sempre buscando uma razão que não leva ninguém a lugar nenhum, a só mais desentendimento. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. No céu não vai ter mais choro, e aqui também não vai. Quando nós oramos, quando nós buscamos o Senhor, Ele enxuga também as nossas lágrimas. Se você ainda permanece chorando, é porque talvez você ainda não teve um encontro com Jesus. Porque uma coisa que me incomodava no passado, quando eu escrevia as poesias, que eu tinha depressão, é que cada palavra que eu escrevia não era um pensamento, não era uma história, era um sentimento. Era o momento que eu estava escrevendo, era o que estava dentro da minha cabeça. Eu estava vivenciando aquilo.
Então, quando eu escrevia que eu chorava, eu estava chorando. É como se eu apenas relatasse. Eu não estava só fazendo rima. Além da rima, estava acontecendo. E aquilo acontecia dia após dia. Tanto que tem 1.255 poesias escritas. Olha quanto tempo de tristeza. E hoje o Senhor ele já não tem uma lágrima dentro do meu olhar. De tristeza não. Posso tiver de alegria, mas que eu possa sentir aquilo, porque até Jesus chorou. Mas que sejam lágrimas verdadeiras e não mais de dor, nem de arrependimento, nem de vitimização, nem de desespero, nem nada. Já não vai ter mais lágrima. Não haverá mais morte. Aqui nós dependemos do Senhor, né? Aqui já não dá mais pra gente experimentar nessa vida, mas nós cremos na ressurreição. Nem tristeza, nem choro, nem dor. Tudo isso passou. Tudo isso ficou no passado. E leva um tempo. Não é porque você orou hoje que vai sumir. Até que você se convença que Jesus é o caminho. Que você não espere mais das pessoas. Que você não espere. Que você não tenha esse marco. Eu acho que quando vai acontecer isso a minha vida vai mudar. Eu tinha uma ideia que por fazer programas de computador, eu ia chegar um momento ao qual eu ia ter um programa e através desse programa eu ia poder ter uma empresa e eu ia prestar serviço. Tá parecendo Chaves com as carambolas dele, né? Teria muitas carambolas. E eu fiquei boa parte, acho que 2007 praticamente até 2022 trabalhando, bastante tempo. E hoje? Hoje o programa não é usado mais em lugar nenhum. Olha quanto tempo eu fiquei sonhando e achando que isso seria mudança, que isso seria... Trouxe conhecimento? Com certeza, muitas das coisas que eu posso fazer hoje foi graças a esse momento. Mas eu não posso olhar isso como desperdiçado porque não aconteceu da forma que eu imaginava. E não porque ele era ruim, não. Tá? Porque Deus ele não dá nada ruim pra gente. Mas eu estava fisgado nas ideias erradas. E se você não tá pronto para abrir mão de você, você não está pronto para servir a Deus. Ele vai mudar a nossa vida da forma que for pertinente, para que nós possamos alcançar. Mas se eu estiver fazendo certo, não vai ter lágrima, não vai ter dor, não vai ter sofrimento. Eu não vou ter receio de abrir mão de alguma coisa. Eu não sei, eu vou fazendo do jeito que Deus vem colocando dentro do meu coração e dos meus pensamentos. Eu sei que o resultado do meu dia, eu tenho que poder deitar na minha cama e dormir em paz. Se eu fiz tudo certo durante o dia, eu vou deitar e dormir em paz. Se eu não fiz, Deus vai colocar alguma coisa dentro do meu pensamento, eu coloco em oração, e se tiver que no outro dia pedir desculpa para alguém, eu vou lá e peço. A gente vai, se entende, que a gente não pode ficar toda vez carregando esse ódio dentro de nós, porque ele não vai levar ninguém a lugar nenhum. As coisas velhas já passaram, e com certeza que as coisas velhas passaram, porque nessa vida ela serve justamente para isso, para que das velhas Deus faça novas coisas. Quando a gente chegar lá no céu, nós vamos chegar como novas criaturas. O que tiver que ser resolvido já foi resolvido aqui. Nós não vamos chegar no céu para começar a resolver problemas. A vida serve justamente para isso, para você aprender a amar, para você aprender a perdoar, para você aprender a servir. Lá só vai entrar quem aprendeu. Quem não quis aprender, quem não quis... E nós não vamos aprender porque um é mais inteligente, um vai ser deixado. Não, o Espírito Santo dá a mesma oportunidade e capacidade para todos aqueles que têm vontade, porque Deus ele não invade ninguém. Aquele que estava sentado no trono disse: agora faço novas todas as coisas. E também me disse: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e merecem confiança. Então Deus está selando, através das palavras, a promessa, como tudo que está na Bíblia. A Bíblia é o único livro que ele escreve antes de acontecer aquilo que vai acontecer, para que quando aconteça, você saiba que foi Deus quem fez. E isto é uma verdade, isto é uma realidade. Se você não gosta do que você sente, saiba que Deus tem algo melhor para você. Nós passamos por todas as ilusões. Bebida, a igreja por si só, porque se eu frequento a igreja, não buscando a Cristo, mas buscando benefícios, é a mesma história do filho pródigo. Pai, me dá metade da minha herança,
que eu quero ir para longe e gastar tudo. Senhor, me dá a cura da minha doença. Senhor, me dá a prosperidade. Senhor, me dá um filho. Senhor, me abençoa para que eu possa viajar. Me abençoa para que eu possa gastar para longe. Quer ir longe de Deus. É a mesma história. E aí vai lá, faz as coisas e volta. É o mesmo ciclo. Foi por isso que nós acabamos ontem falando sobre isso. É a mesma coisa. E às vezes a gente olha o filho pródigo e acha, nossa, eu não faço. Você faz isso toda vez que você entra na igreja e não entende. E busca só os seus próprios interesses. A ilusão do casamento, achando que vai tirar a solidão de dentro de alguém. A ilusão de ter filhos, também achando que vai substituir o relacionamento por Jesus Cristo. A ilusão das viagens, dos planos, né, do sucesso. E nada disso foi o suficiente depois da destruição da vida, quando você percebe que tudo é ilusão. Mas graças a Deus nós estamos nesse momento de hoje, ao qual tudo aquilo nos trouxe, aonde nós já não temos mais força, sabendo que Deus tem algo novo e algo diferente. Se a gente vai lá em Romanos 8, versículo 30, 38 e 39, a palavra do Senhor ela diz assim: assim Deus os chamou que havia separado, não somente os chamou, mas também os aceitou. E não somente os aceitou, mas também repartiu a sua glória com eles. Pois eu tenho certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quem está conversando conosco aqui? O apóstolo Paulo, nessa carta aos Romanos. E eu tenho que entender, e Deus ele fala, olha, muitos serão os chamados, assim Deus chamou os que havia separado. O tempo todo nós somos separados por Deus, mas nós somos teimosos e saímos daquele lugar que Deus nos colocou. O tempo todo a gente está insatisfeito, achando que está demorando muito. Sabe como ou qual o sentimento que mostra que eu estou vivendo fora do meu propósito? A ansiedade. Dentro de mim, Deus tem dito algo, Deus tem colocado algo dentro do meu coração. Mas como eu não conheço a palavra de Deus, como eu continuo com os meus olhos espirituais, eu não consigo interpretar. Deus está falando, vem por aqui, vem por aqui. A tua alma entende, mas o teu psicológico, a tua psique não entende. E aquilo começa a provocar sentimentos e vai dando um desespero, porque começa uma batalha, um puxa de um lado, um puxa do outro. E você está ali sendo bombardeado. Quando nós entramos dentro do nosso propósito, esse sentimento ele sai de dentro de nós. E aí nós percebemos que nós estávamos sendo separados por Deus, conforme as coisas elas iam acontecendo. Só que Deus vinha chamando e a gente vinha sempre dobrando a aposta e insistindo nas coisas erradas. Por quê? Porque as nossas referências estavam corrompidas. Como nós vivíamos perto de pessoas que têm características semelhantes às nossas, que fazem as mesmas coisas que nós fazemos, ou como nós aprendemos com as pessoas. Quando você vai num restaurante, vamos imaginar que você nunca tivesse ido num restaurante de comida japonesa, e aí você recebe aqueles pauzinhos e vê aqueles líquidos, e vê, é totalmente diferente ao usual nosso que come de garfo e faca. Você vai ficar observando as pessoas. Ah, ele pegou o pauzinho e cruzou. Aí você vai ali, vai dar uma testada para ver se é daquele jeito. Aí você vê que o líquido tem que ser colocado. E aí você vê que a pessoa ela pega, não pega com a mão, ela pega com o pauzinho e põe no líquido. Então meio que você vai tentando imitar, para quem te olhar não parecer que você é um ignorante. Você nunca foi. Tem gente que vai perguntar, você poderia me ensinar? Você poderia fazer? O que é isso? Tem gente que vai tentar aprender para passar de sábio. E assim a gente vai vivendo e vai acontecendo perto da nossa vida. Só que quando as minhas referências elas estão erradas, vamos pensar que você foi nesse restaurante e a pessoa que está ali, ao invés dele pegar, ele fura com o negócio do meio, porque ele também não sabe. E aí você acha que tá ali, tá todo mundo, ninguém nunca foi, tá todo mundo copiando o cara furando o meio. Daqui um pouco você vê alguém que é japonês, alguém que é certo, e fala, rapaz, mas que loucura é essa? Ah, mas foi o jeito que todo mundo tá fazendo, é o jeito que eu tô fazendo. Por isso que é importante ler a palavra, por isso que é importante deixar Jesus nos ensinar, para nós entendermos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Não somente os chamou, mas também os aceitou. Deus sabe tudo o que nós fizemos.
Se Deus ele tá te chamando, não é porque você é capaz, não é porque você é o melhor, não é porque você fez tudo certo, não é uma recompensa, não é nada. Deus escolhe totalmente diferente da forma que nós escolhemos. Deus ele escolhe de uma forma onde o poder dele não possa ser questionado, porque a nossa capacidade ela é inexistente. Mas Deus também chamou e aceitou. E não somente aceitou, mas também repartiu a sua glória com eles. Então, além de Deus nos aceitar, ele nos capacitou. E o que é a glória? A glória de Deus é a satisfação. A glória de Deus é o poder que ele tem. A glória de Deus é a autoridade. A glória de Deus é a capacidade que nós não tínhamos. A glória de Deus é ele poder olhar e falar: você vai dar certo. As coisas elas vão mudar na sua vida. Não importa todas as etapas que você viveu, não importa todas as ilusões que você teve. Vai dar certo porque agora eu vou fazer com você. Agora você vai fazer do meu jeito, mãe, não mais do seu. O seu jeito é fracassado, do meu jeito não. Pois eu tenho certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. E isso é uma certeza que você precisa ter. Que nada que você tenha feito nessa vida de errado pode te separar do amor de Deus. Nada, nada. O único pecado que é imperdoável é a blasfêmia do Espírito Santo. E você só pode blasfemar do Espírito Santo se você conhecer ele. Porque se você não conhecer, não tem como você blasfemar. E não se preocupe em qual pecado você não pode cometer. Se preocupa em fazer o certo. Você vê como às vezes a gente quer entender até onde a regra pode ir, até onde eu posso distorcer. Então nada pode nos separar do amor de Deus. Quando você se ajoelhar, quando você pedir perdão, quando você reconhecer os seus pecados, e não reconhecer o pecado porque deu tudo errado, mas de viver uma vida afastado de Deus, de aceitar ser humilhado, de aceitar todo o choro, de aceitar ser enganado, de aceitar ser... É sobre isso. Sobre saber que nada dessas coisas poderia ter mudado o teu coração, a tua vida, ou fariam diferença. Quando você chegar lá, você vai entender o que eu estou falando, mas enquanto você não chegar, você continua se iludindo pelas mesmas coisas, achando que teria algo diferente. Se hoje o teu presente não é bom, não é pelas coisas que faltam, é pela falta de Deus. Nem a morte. E é interessante quando ele fala que nem a morte pode nos separar. O trecho de cima foi escrito 30 anos depois. Paulo não tinha contato com os apóstolos, eles não dividiam conhecimento. Então veja que o mesmo Espírito Santo que deu a revelação a João já tinha feito uma revelação semelhante. Paulo não se baseou em nada para escrever isso, a não ser naquilo que ele sentia. Então, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais. Nada pode nos separar do amor de Deus, a não ser quem? Nós mesmos. Toda vez que Deus ele coloca um primeiro pensamento dentro da nossa cabeça e nós questionamos, isso é a única coisa que nos separa do amor de Deus. Porque a partir daquele momento que eu começo a buscar os meus próprios interesses e eu não nego a si mesmo, eu já me afastei. Mas basta eu me arrepender, basta eu pedir perdão para Deus para que eu volte para perto. Então, da mesma forma que eu posso abrir os meus olhos e ver a luz, eu posso fechar e deixar de ver. Se eu abrir de novo, eu volto a ver. Se eu fechar, eu paro. É essa mesma analogia que a gente fica fazendo o tempo inteiro. Enquanto eu permaneço aceitando o que Deus coloca dentro do meu coração e fazendo certo do jeito certo, meus olhos espirituais eles permanecem abertos. Quando eu paro de fazer, então não existe um poder ou uma autoridade celestial que ele vai te obrigar a fechar os teus olhos. Ele vai ficar tentando te convencer através de palavras. Não, se você fechar, se você fizer, eu vou te dar isso. E é sempre aquilo, a ilusão. Ele promete, mas ele não entrega nada. Ele promete tudo e não entrega nada. Enquanto Jesus ele diz a verdade. Olha, as coisas estão assim, mas eu vou te ajudar. Você tá vendo o jeito que as coisas estão? Nós vamos sair daqui. O diabo não, ele fala, fecha os teus olhos aí, coloca a culpa em alguém que você é bom demais. Nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Então, nada, nem que tá agora, nem depois, nem do porvir, pode nos separar das promessas de Deus e daquilo que Deus tem nos dado e daquilo que Jesus tem feito. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus.
Você está buscando o amor nas pessoas. Olha como nós temos um amor que ele é mais forte do que a morte. Um amor que ele é mais forte do que tudo nesse mundo. Um amor que transcende durante toda a eternidade. E a gente fica se vendendo por nada, se desesperando por nada. Ah, eu não vivo sem. Você não vive sem Jesus. O resto pode mudar. Se Jesus estiver com nós, tá tudo bem. E esse amor é nosso por como? E esse amor por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Uma coisa que eu acho engraçado, né? Tem algumas doutrinas que as pessoas dizem que são devotas. Eu nunca vi um devoto de Jesus Cristo. Eu acho a coisa mais bizarra do mundo. Pra que eu vou querer uma intercessora? Pra que eu vou querer um santo? Pra que eu vou querer se o próprio Filho de Deus me deu um canal de graça? Ele conversa, ele mandou o Espírito Santo, ele fez. Pra que eu vou pôr um intercessor, um intermediário nisso? Poxa, isso só mostra que você não tem comunhão. É como se você não pudesse conhecer. Se você não conhece, porque você não quer. O que nos separa de Deus? É os nossos pecados. Se eu confessei os meus pecados, se eu aceito o Senhor, sabe? Você acha que comunhão com Deus é ficar comendo hóstia? Ai, porque... Cara, façam em memória. Mas tenham comunhão comigo. Entra no silêncio do teu quarto e ora pro teu Deus. Não faz oração repetitiva. Não deixa que as pessoas... Não deixa a religiosidade subir pra tua cabeça. Se ajudar alguém, não deixa nem que o teu amigo mais chegado saiba. Sabe? Deus, ele deixou tantas coisas boas pra gente aprender o que é certo, e eu continuo vivendo na loucura do que os outros estão falando. Eu tô espetando o sushi no meio porque eu só vi referência errada. Quer aprender o certo? Lê a palavra de Deus. Quer saber se Deus está com você? Acabou o choro? Acabou a lágrima? Acabou a dor? Acabou? Tá repleto. Vida de comunhão com Deus, que é exatamente o meu testemunho. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que a sua vida ela possa ser tocada pelo Senhor, que todas essas etapas que nós passamos e todas essas ilusões que nós vivemos, elas sirvam de base para quê? Para que nós possamos ajudar outras pessoas que sofrem pelas mesmas coisas e passam pelas mesmas ilusões, que o nosso testemunho seja forte para que nós possamos obedecer ao Senhor todos os dias da nossa vida e que nós vamos nos encontrar no céu, na graça do Pai, na alegria do Senhor, e o nosso nome é Jesus Cristo. Esse é o nosso candidato. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.